nosso entrevistado de hoje é Marcelo Santos, engenheiro agrônomo, empresário e sócio da Plano Assessoria, que está no mercado há 16 anos. Ele fala sobre o mercado financeiro e também os desafios do crédito rural, uma peça extremamente importante para quem produz. Seja muito bem-vindo, Marcelo Santos. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast No AgroPod, um programa feito para você conhecer mais sobre as oportunidades e também aprender com quem faz de verdade o agro. Por isso, hoje a gente vai falar de uma coisa essencial para todo produtor rural: acesso à linha de crédito e ao crédito rural. E por isso hoje nós recebemos aqui o Marcelo, que é sócio e também diretor da Plano Assessoria. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Cat. É um prazer estar aqui. Marcelo, hoje quando a gente fala de linha de crédito é um calo e também uma necessidade muito grande para qualquer produtor rural, não é? Exato. Hoje, os produtores rurais, em geral, demandam muito recurso, né, de investimento, de custeio. As atividades hoje estão muito caras, né? Custo de produção, maquinário está caríssimo, subiu na pandemia e não voltou ao patamar que deveria estar, que estava antes. E isso prejudica demais os produtores que cada vez mais têm que demandar créditos para poder tocar as suas atividades. E por isso, para conseguir ter esse acesso à linha de crédito, é importante também você ter um acesso a uma linha de crédito mais assertiva, né? Não adianta você fazer um investimento alto e, de repente, depois perceber que acabou captando lá uma taxa de juros maior. Me conta um pouco como que vocês trabalham e como que vocês fazem para assessorar o produtor fazer essa melhor escolha. Sim. Primeiramente, a gente sempre evita trabalhar com juros altíssimos, né? Porque a gente vem de taxas de juros altas. As taxas de juros do crédito rural, elas são baseadas na Selic também. Então, a Selic vinha numa crescente, começou a retrair e voltou a subir novamente. Então, os bancos trabalham baseados nessa taxa. Os recursos livres que os bancos trabalham normalmente são acima da Selic, e os recursos controlados, que são os disponibilizados pelo governo, são abaixo, mas não estão tão abaixo quanto já foi em outros momentos, né? Então, assim, o subsídio que o governo tem dado para essas linhas, ele tem sido menor. Então, cada vez mais é essencial a gente buscar linhas de créditos atrativas, com prazos, careças interessantes e, principalmente, os juros. Hoje, que taxa de juros a gente está falando, por exemplo, desse subsídio do governo? Porque há alguns anos a gente tinha um incentivo muito forte, né? Inclusive de juros muito baixos. A gente viu aí, como você falou, uma compra muito grande de maquinários, que hoje ele está ao completo oposto, né? Sim. Como a gente já trabalha com crédito rural há bastante tempo, assim, mais ou menos em 2012, 2013, teve taxa de juros de aquisição de máquinas a 2,5% ao ano. 2,5%, depois vieram 3,5%, 4,5% para aquisição de máquinas. Essas linhas eram muito boas, prazo longo, carência boa. Então, assim, houve um movimento de aquisição de máquinas muito grandes, porque estava muito barato e o produtor estava precisando das máquinas, né? Então, isso, no geral, girou a economia em si, né? Então, desde o produtor rural, fazenda, revendas e fábricas. Então, assim, gerou um ciclo muito bom. Mas as taxas vieram subindo gradativamente. Então, hoje, a gente trabalha com taxa básica, que a gente chama de recursos obrigatórios, que os bancos são obrigados a trabalhar
com taxa de 12% ao ano, então é uma taxa já assim, consideravelmente alta, e alguns recursos controlados com subsídio do governo, disponibilizados via BNDES, eles são mais baratos, só que o volume é muito pouco. Então, sim, existem recursos de aquisição de máquinas a 10,5% ao ano, de construção de armazéns e silos. Esse é um recurso essencial para o desenvolvimento agropecuário. Esse estava na faixa de uns 7% a 8%, a variar do tamanho do empreendimento, mas assim, não está tendo a disponibilidade muito grande. Recurso para recuperação de áreas degradadas também é essencial, esse estava 8% ao ano. Então, esses recursos eles são até atrativos, mas não temos muita disponibilidade. Então, sim, a gente, em todo o crédito rural, sempre foi dependente muito do governo. Então, o governo dita as regras via Banco Central e do Ministério da Fazenda, e com essas regras, os bancos disponibilizam o recurso e o governo disponibiliza via subsídio. Então, assim, se o governo disponibilizar pouco, os bancos não são obrigados a trabalhar com um montante acima do que foi disponibilizado. Então, isso acaba prejudicando e os produtores partem para os recursos livres. E aí, nos recursos livres, hoje a gente vê taxa de 13% a 22%, assim, fácil. Nossa, isso é um volume expressivo, né? Principalmente quando a gente pega um investimento alto, assim, por exemplo, hoje quanto custa você implantar 1 hectare de pivô, por exemplo, que a gente vê uma necessidade grande de implantação de pivô, Sim. né? Hoje a implantação de uma irrigação via pivô central, somando tudo, reservatório de água, bombeamento, adutoras, energia elétrica, sai em média uns R$30 mil por hectare, uma implantação. Então, assim, pivôs pequenos, em tese, são 35 hectares, 50 hectares. Então, se a gente pegar um pivô de 50 hectares, dá R$1,5 milhão, só um pivô. Então, a gente considerar 10,5% de taxa de juros em cima de 3 milhões, é um valor muito considerável. Vai mais de 300 mil por ano, só de juros. Só de juros. Então, é por isso que, assim, a taxa é relativamente boa, 10,5%. Mas em cima do montante que na agropecuária, na agricultura empresarial, principalmente, o volume é muito alto de recursos. Então, seja um trator de 150 cavalos hoje, que não é um trator grande, ele vai estar na média de uns 400 a 500 mil reais. Então, sim, o agricultor empresarial de grande porte consegue comprar, um agricultor pequeno não. Então, tem esse problema. E aí a gente esse foi o patamar que a pandemia chegou e que não voltou. Então, hoje a gente voltou para preços, valores de comercialização e até custos de produção mais moderados, só que os valores de, por exemplo, aquisição de máquinas não baixaram e continuam bem puxados. Você falou que isso é uma análise, uma taxa, claro, puxada pela Selic, mas também principalmente influenciada pelo subsídio dado pelo governo. Então, 2012, ali, 2014, a gente ainda estava no governo Lula, né? Segundo o governo Lula. A gente está de novo no governo Lula. O que você acha que mudou dessa gestão do governo lá de 2014 para 2024? No primeiro governo Lula, foram as taxas mais baixas em geral que a gente viu de crédito rural. Então, tinham realmente essas taxas baixíssimas. O subsídio era muito amplo. Então, o governo arcava com uma diferença maior. Então, assim, pode ser por comprometimento do governo com a agropecuária. Então, sim, a gente tem visto que o governo anterior era muito voltado para o agro, e os produtores rurais, em geral, declararam que não eram para o lado do governo Lula. Então, ficou essa briga, né? Então, com essa briga hoje, às vezes o governo não disponibiliza mais tantos recursos e também não está tendo tanta disponibilidade, né? O governo Lula, a gente vê, assim, historicamente, ele é voltado para a habitação. Então, eles concentram muitos recursos na parte da habitação e, às vezes, vão deixando de lado o agro.
E a gente passou por diversos problemas agora também. Então, tiveram as cheias no Rio Grande do Sul, tiveram essa parte das queimadas, que eles estão disponibilizando recursos para reconstrução, essas coisas. Então, da onde que estão saindo esses recursos? Do rural, do agro. Então, o recurso que era disponibilizado para o agro, às vezes eles vão lá e tiram para poder direcionar para essas demandas sociais maiores, né? Então, na minha opinião, é onde se vê mais, onde o povo vê mais. É uma estratégia curiosa, né? Porque é isso, do ponto de vista do governo. Porque se você tira esse dinheiro que está aqui num montante e você usa para o assistencialismo, claro, é necessário, a gente precisa investir em assistencialismo também, mas ele não tem retorno. Quando você usa esse recurso para gerar renda e movimentar a economia, que é o caso do agronegócio, você está gerando renda e está movimentando o setor produtivo que é responsável pelo PIB nacional, né? Exato. Assim, é uma visão talvez imediatista, né? Historicamente, os governos trabalham com o que se vê, com o que gera voto. Então, como o governo atual não é tão voltado ao agro e sabe que não tem tantos votos nessa parte, então vai deixando de lado, né? Aí, à medida que vai disponibilizando, vai tendo pressão de, por exemplo, cada ruralista, de associações, até ministério, às vezes, eles vão direcionando alguma coisa, mas a gente trabalha na área, na minha concepção, o primeiro foco de qualquer governo realmente tem que ser na produção agropecuária, ainda mais que é responsável pelo 1/3 do PIB brasileiro. Até recentemente eu vi uma entrevista do Dr. Agro, que fala muito de números, né? E ele falou disso, que além de ser 1/3 do PIB brasileiro, é 1/3 de toda a cadeia produtiva de carne, que é exportada, e se eu não me engano, 40% do frango mundial que o mundo inteiro consome produzido Sim. aqui. E tudo isso gera uma cadeia produtiva que representa 50% do trabalho, da mão de obra. Então, essa pessoa trabalha, ela tem renda. Se ela tem renda, ela compra. Então, você vê o movimento da cadeia e, na verdade, o investimento do subsídio do governo, que é tão importante, nesse caso, está indo no movimento oposto, né? Sim. Essa disponibilização de recursos dos governos atrapalham bastante. A gente, trabalhando em diversas cidades que nasceram da agropecuária, você vê que, assim, o custo de vida é alto, o padrão de vida da cidade é alto, são cidades organizadas, mais desenvolvidas nesse sentido, porque partem do sentido de começar dos trabalhadores vindo das fazendas, dos próprios fazendeiros que têm suas residências, alguns montam negócios, outros montam negócios, essas coisas, mas a cidade em si, ela gera muito dinheiro, baseado no crédito rural, no crédito rural não, na produção agropecuária. Então, tudo isso gera um volume muito alto na economia. Então, não necessariamente agropecuária. Então, tem mercados, tem prestações de serviços e diversas outras áreas que, quando se baseado na agropecuária, normalmente ela se desenvolve bastante. Salários de funcionários em propriedades, principalmente de produtores de cereais, eles normalmente são bem altos comparados com a cidade, por exemplo. Então, você acha pessoas, operador de máquina, ganhando 5 mil, 6 mil reais. Então, assim, pessoa para ganhar em outra atividade dentro da cidade, não é qualquer pessoa que ganha, não é qualquer cargo, ou qualquer formação, inclusive. Além desse salário, ainda muitas vezes mora na fazenda, ganha 3 refeições por dia, né? E acaba tendo um auxílio muito maior do que um funcionário da cidade, né? Sim. O salário, se uma pessoa ganha 3 mil reais morando na fazenda, trabalhando na fazenda, morando lá, e a outra ganha na cidade, é completamente diferente, porque na cidade ele tem que pagar aluguel ou prestação de casa própria, se não for própria, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar
diversas coisas. Às vezes a cesta básica, às vezes não sempre. Na fazenda, não. Na fazenda você não paga moradia, você não paga energia elétrica, você não paga água. Às vezes você ganha a sua cesta básica. Então, assim, o volume recebido ele se torna muito maior comparado com o mesmo valor recebido para se trabalhar dentro da cidade. Falando, inclusive, nessa estratégia do governo, lançou, né, houve muita expectativa pelo lançamento do Plano Safra, do que o governo estaria preparando, até por esse histórico já. E o que a gente viu foi, inclusive, uma redução também esse ano, né, nas linhas de crédito e no acesso também dos produtores a essa linha de crédito do Plano Safra, né? A disponibilização de recursos desse ano safra, ela foi, desde o ano safra do ano anterior, do plano safra anterior, ela vem decaindo bastante. Então, sim, a gente até veio a política, a propaganda falando que liberou tanto de recurso, só que além de estar sendo pouco o recurso, a burocracia aumentou bastante nesse sentido. A parte ambiental eles estão muito em cima, então eles estão vetando bastante. E os bancos estão seguindo esse fluxo, e até porque são obrigados, são determinações do Banco Central, do Ministério e do IBAMA, então acabam sendo obrigados a liberar menos recursos. Então, hoje mesmo eu estava lendo a reportagem que com as regras que eles lançaram sobre embargos ambientais, sobre exploração de áreas com floresta pública, com essas coisas, já foi mais de 6 bilhões deixados de emprestar por conta disso, por conta de algum item que o produtor rural não é enquadrado. A gente vê que é essencial essa preocupação ambiental, mas a gente saiu, vamos dizer assim, do 0 para o 100% de uma vez, né? Não teve uma exigência gradativa à medida que fosse fazendo e permitindo o produtor se enquadrar melhor. Então, a gente está num momento crítico, que hoje os produtores estão super endividados e necessitam dos recursos para tocar a atividade. A gente veio de quebra de safra e de valores baixos de comercialização. Então, o produtor está descapitalizado. Ele está descapitalizado e o banco não está disponibilizando recursos. Então, a gente está assim, num dilema. Ou o produtor paga o banco, ou o produtor planta. Então, a gente vem tentado contornar isso aí diante dos bancos, abrindo mais portas em outros bancos e outras instituições para os clientes, para tentar dar uma diversificada e amenizar esse impacto que está tendo. Porque hoje, com esse superendividamento, está muito complicado. Até porque a gente sabe que quando ocorre um ano ruim, a maioria dos produtores ele recorre a um banco para pagar o outro, para poder juntar um dinheiro e começar uma nova safra, né? Exato. Normalmente, eles fazem isso. Então, porque assim, o produtor ele tem um recurso para poder pagar o banco. Mas se ele pagar o banco, ele não consegue plantar, por exemplo, ou tocar a atividade dele em geral. Mas se ele conseguir pagar o banco e liberar o dinheiro, ele está seguindo na atividade. Mas o que vem acontecendo? Ele não está tendo mais a certeza, nunca foi garantido, mas tinha uma certa certeza que liberaria o recurso. Hoje já não tem. Então, ele opta por pagar o banco e o banco vai liberar o dinheiro para ele. Mas como a gente vem de casos de, às vezes, o cara paga o banco e o banco fecha as portas, a gente tem diversificado com outros para ver se ele consegue antecipar e tirar o recurso desse outro banco para ele conseguir ter a atividade dele lá e quitar o banco. Então, para jogar no mínimo, vamos dizer assim, um problema para o ano que vem, para a próxima safra. Que essa safra, particularmente, em geral, quando se tem quebra de safra geral, o preço sobe, o preço dos produtos sobe, e esse ano não aconteceu isso. Então, caiu a produção, a produtividade, e o preço está baixo. Então, a gente vem com esse problema. Então, seja por especulação ou não de informações de produção nos Estados Unidos, Argentina,
interesse de mercado mesmo, seja real ou não, mas uma informação segura o preço. Então, ou estoura o preço. E eles estão segurando. Então, hoje os produtores realmente não têm preço. O produto não está valendo o que deveria valer frente ao custo de produção e ao endividamento que eles estão hoje. E como que vocês têm feito essa conversa com os bancos para tentar abrir essas portas? Porque há alguns anos a gente via muito o Banco do Brasil como o banco de referência do crédito rural, né? E hoje isso acabou diversificando muito, o que eu acho que é positivo, porque quando você gera uma concorrência entre os bancos, você também tem uma diminuição na taxa de juros, né? Mas como é que vocês estão conseguindo fazer para ter acesso a esses outros bancos? E qual que é o banco hoje que representa o maior aporte? Continua sendo o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ainda é o principal banco do crédito rural nacional. Assim, o volume de recursos deles é muito grande. Eles já têm uma esteira assim, já bem pré-definida que auxilia nesse processo. Tem muito produtor rural que consegue tirar financiamento via aplicativo do banco. Então, assim, ele tendo o cadastro, a produção dele toda redonda, ele consegue tirar esses recursos. Mas, assim, do governo Bolsonaro para cá, a Caixa estourou mesmo, era, se não me engano, 7º, 8º lugar, virou 2º lugar de volume de recursos emprestados. E tem demais bancos emergentes que vêm surgindo. Então, em Brasília, região aqui, a gente trabalha muito com o BRB, temos levado eles para a Bahia, a gente trabalha com eles muito na região de Unai, em Minas Gerais, no Goiás também trabalha bastante. Então, eles trabalham bastante com isso. Tem os bancos cooperativos, né, Sicob, Sicredi. Então, tem diversos bancos que a gente vem trabalhando, consegue diversificar. Então, sim, eu posso não conseguir o montante que o produtor conseguia em determinado banco, mas eu divido em 2, em 3, ele tendo condições, tendo garantia, tendo condições negociais dentro do banco, para ele pode ser interessante. Então, a gente diversifica isso, inclusive pulveriza o risco, né? Então, assim, os bancos têm evitado isso, o endividamento muito alto de um produtor só, de um cliente, né? Então, assim, se o cara deve 50 milhões no banco e deixar de pagar, a inadimplência cresce uma taxa muito alta. Então, eles preferem pulverizar. Então, esses 50 milhões, eles preferem ter em 2.000 operações, mas que estejam pulverizados, porque se alguns deixarem de pagar, o volume é muito pequeno, não impacta negativamente tanto na inadimplência do que como se fosse um produtor. Então, a gente tenta diversificar, pulverizar. A gente tem conversado nos bancos sobre essa parte da antecipação da liberação do financiamento para a próxima safra, para poder evitar que o produtor atrase o financiamento da safra anterior. Se não for possível, a gente negocia uma prorrogação que, desde que justificado dentro do manual do crédito rural, é possível prorrogar a operação. Então, tem clientes que a gente prorroga para 1 ano, tem clientes que a gente consegue prorrogação para 3, 4 anos. Cada caso é um. E o banco analisa cada caso. Mas a gente vem trabalhando para evitar essa prorrogação, porque a prorrogação acaba que atrapalha o cadastro do cliente. Então, a gente sempre trabalha nessa liberação anterior para poder cobrir os débitos que ele tem no momento, para poder jogar para a safra que vem. Na safra que vem, a gente tem um novo período chuvoso, novas condições de mercado, um novo tudo, praticamente. Então, a gente joga com desconhecido, né? Mas hoje eu sei que está ruim. Para a safra que vem, eu não sei. Tudo pode acontecer. Vamos jogar para a safra que vem, se ano que vem ficar bom, eu consegui equalizar aqui. Se ficou ruim, não, aí a gente tenta ajustar. Mas, pelo menos, eu estou tentando uma chance. É melhor do que eu assumir hoje e dar um problema de vez logo e eu inviabilizar a atividade do produtor. E não conseguir produzir, né? Exato. Isso que você falou vem de encontro ao que você tinha falado lá no início, né? Por que a Caixa cresceu? Mudou o seu foco de investimento, né? A Caixa cresceu porque antes investia em habitação, na gestão do governo passado investiu mais em agronegócio, então por isso cresceu. E agora o efeito oposto, né?
está investindo mais em moradia e habitação. Sim, eles entraram realmente assim, bem firmes no crédito rural, então o objetivo deles era passar o Banco do Brasil. Realmente era passar o Banco do Brasil. Tiveram problemas políticos, presidência e tudo mais, e inclusive a presidência da República. Então, assim, parou esse planejamento. Acredito que se o governo Bolsonaro tivesse continuado, teria chance de passar o Banco do Brasil. Mas aí entrou o governo novo com uma nova visão para, vamos dizer assim, a finalidade principal do banco, né? E direcionou novamente para a parte habitacional, né? Então, o Minha Casa Minha Vida hoje é quem é o carro-chefe da Caixa. E a gente vinha trabalhando realmente com o crédito rural muito forte. Então, eles andaram dando uma travada nesse sentido, com o volume de crédito, com algumas regras em geral mesmo, para poder dar uma amenizada, segurar um pouco os recursos e também equalizar a inadimplência deles, né? Então, querendo ou não, quem cresce muito rápido nesse sentido, de instituições bancárias que crescem muito rápido, a chance da inadimplência ser alta é grande, porque você perde um pouco o filtro de seleção, de clientes. Então, não é qualquer um que você aceita, mas você começa a aceitar outros mais que, às vezes, num outro momento, você pararia e falava, não, esse aqui eu não sei se eu quero trabalhar, vamos visitar, vamos ver como que é, para ver se vale a pena. Antes não, antes estavam, tem esse aqui, eu acho que não é bom, não, vamos mandar. Vamos aceitar todos. Então estava trabalhando nisso, e realmente a inadimplência cresceu por conta disso. Interessantíssimo que tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil são bancos públicos, então naturalmente já deve ter esse incentivo, né? Mas a gente vê aí um crescimento muito grande das cooperativas, que são privadas, né? Apesar de muitas cooperativas serem já do agronegócio, mas me chama a atenção elas estarem nesse movimento de liberar aporte. Sim. Quando a gente trabalha com crédito rural, claro que a gente tem uma visão voltada para a área. Mas o crédito rural, em geral, para todos os bancos, é uma porta muito grande para movimentação, para aplicações, para seguro, para um volume de recursos. Ele traz, não diria só o crédito rural. Então, se você pensar bem, hoje tudo bem, está 12%. Então, eu pego uma operação de 12%, a Selic está, se não me engano, 10,75%. Tá? Eu estou ganhando 1,25%. Diante da Selic. Mas o que esse produtor traz ao banco em volumes de aplicação, porque quem trabalha com agropecuária, a gente sabe que os volumes de recursos são muito altos, né? Então, assim, o cara aplica 2, 3 milhões, deixa lá aplicado, então o volume de aplicações do banco aumentou, ele financiou uma máquina, ele faz o seguro da lavoura, ele faz um consórcio, então é uma porta muito grande para vários produtos. E os produtores têm a ciência de que o juro em si não é tão vantajoso para o banco, mas essa parte dos produtos, num segundo momento, sim. Então, a gente tem muitos clientes que já têm a ciência que o que os bancos chamam de reciprocidade. Então, trabalhando essa reciprocidade, eu melhoro minha situação no banco e, sim, querendo ou não, tem alguns produtos vantajosos para o produtor. Consórcio, por exemplo, é uma delas. Então, eu reduzo um custo do que financiar algo. Se fosse um carro, por exemplo, com taxa de 1,5%, 2% ao mês, isso daria mais de 20%. Então, num consórcio com a taxa tem bancos cooperativos aí com taxa de administração de 11% efetivamente, no prazo inteiro. Então, 11% dividido por 5 anos, por exemplo, 2 e pouquinho. Então, eles vêm trabalhando com isso. E os bancos cooperativos, até por serem menores, terem uma análise de risco maior, eles trabalham com taxas melhores. Taxa no sentido de manutenção de conta, de taxa de aplicação melhores. Então, se você for ver uma aplicação em CDB no Banco do Brasil,
deve estar em torno de 90%, 95% do CDI. Eu creio que 90%. Num Sicoob você já acha acima de 95%. Então, é a forma que eles usam para poder chamar os clientes. Porque realmente os bancos públicos já são de grande porte, os particulares também. Eles já têm nome, então qual que é a forma que o pequeno tem de atrair o cliente? Hoje é no bolso, realmente. Então, se você tem um atendimento bom e taxas atrativas, você vai conseguir atrair o cliente para trabalhar com você. E analisando essa taxa de crédito um pouco mais alta, o que você tem sentido que os produtores estão investindo mais? Em máquina em si ou mais em irrigação para poder cultivar, fazer outras safras na mesma região produtora? Qual que é o sentimento que você tem observado? Hoje o investimento principal na agropecuária, na agricultura, a pecuária ela entra, mas não entra tanto, porque às vezes demanda de área mais efetiva ou trabalha com confinamento, com essas partes, mas assim, o investimento essencial é a irrigação. Trabalhou com irrigação, a gente consegue, no mínimo, garantir a safra principal e uma safrinha. Então, assim, eu não preciso nem trabalhar com safra de inverno. Só esse acréscimo que eu tenho de produção da safra de verão e da safrinha, eu já consigo pagar, por exemplo, a parcela do financiamento do pivô. Então, já é interessante nesse sentido. Então, o investimento com retorno garantido na propriedade realmente é a irrigação. Agora, os demais, aquisição de máquinas, hoje só é estritamente necessário, até porque estão caríssimos, né? Então, se eu necessito de um trator maior, de uma plantadeira, um conjunto deste plantio, uma pulverização, eu preciso modernizar, aí tudo bem, eu vou lá e compro. Agora, como aconteceu, igual a gente comentou em relação ao primeiro momento do primeiro governo Lula, as pessoas estavam trocando de máquina só porque a taxa estava boa. Então, para simplesmente pegar uma mais moderna. Exatamente. Então, não necessariamente precisavam, mas estavam trocando por conta disso. Agora, hoje não. Hoje realmente é na necessidade. Então, ainda tem aquela avaliação. Eu acho que se eu fizer uma reforminha aqui, aguenta pelo menos mais 2 anos. Então, hoje está tendo essa segurada e a gente vê isso passando de frente às revendas. O estoque deles está muito alto. Então, eles estão sobrando máquina, realmente. Naquela época, quando a gente trabalhava com financiamento de 2,5%, 3,5%, 4,5% ao ano, as fábricas pediam 6, 8 meses para poder entregar uma máquina. Hoje não, hoje tem de pronta entrega. A hora que você chegar lá, em geral, a máquina que você quiser vai ter. Porque não está vendendo, realmente. Então, esse movimento dos investimentos, eles estão travados na parte do maquinário. Na parte da irrigação depende das demandas ambientais, outorga da água, autorização ambiental, mas tendo essas condições e condições físicas, o produtor está indo em cima mesmo. Um gargalo muito grande que a gente tem hoje na irrigação é a energia elétrica, disponibilização de energia elétrica. Então, a gente precisa da demanda, a demanda o produtor solicita junto à concessionária e eles disponibilizam a carga, mas às vezes tem a energia disponível, mas não tem a rede física que suporte esse volume. Então, isso demanda um investimento muito alto. E aí, as concessionárias hoje não estão tendo tanto recurso para isso. Então, 1 quilômetro de rede elétrica é muito caro para poder fazer. Então, dependendo do caso, tem clientes que puxam de fora da propriedade mesmo até lá. A gente já fez financiamento de 7, de 11 quilômetros de rede elétrica para poder chegar para atender os pivôs centrais. Porque eu posso fazer com energia fotovoltaica. Hoje, até eu acho essencial toda propriedade ter energia fotovoltaica. Mas ela tem uma particularidade. Se ela não estiver ligada na rede, eu só posso irrigar enquanto ela está gerando. Então, só durante o dia. À noite eu já não conseguiria irrigar. E aí, para eu poder ligar ela, de qualquer forma, eu preciso de uma rede que tenha suporte para isso, condizente com isso.
Então a gente fica um pouco nesse gargalo. Hoje tinha melhorado um pouco a parte do Goiás, de Minas, na Bahia, tinha melhorado essa demanda, essa disponibilização das demandas, mas de uns tempos para cá reduziu. Hoje está bem complicado ainda por conta disso. Então, demandam de investimentos das concessionárias. Essa sua fala me faz ver o quanto o agronegócio depende do governo, né? Por quê? Não são só os fatores climáticos, mas, como você falou, em um período de subsídio, de crédito, as revendas estavam com fila de espera para comprar máquinas de 6 a 8 meses e agora estão com máquinas acumuladas por conta da taxa de juro. Esse ponto que você falou também da energia elétrica, como as companhias que são estatais, você também acaba necessitando desse diálogo, né, com as concessionárias de energia. Então, além de todas as variáveis da produção, da questão climática, você ainda tem que lidar com as variáveis governamentais, né? Como você tem sentido, assim, esse sentimento dos produtores? O que você tem sentido? Você que já está há muitos anos aí na área, visitando eles, nas propriedades. É um sentimento de vamos analisar para ver como é que vai ficar, um pouco instável? Hoje está todo mundo assim, com o pé atrás, né? Todo mundo esperando ver como é que vai seguir daqui para frente. Quando teve o resultado da eleição, teve muita revolta realmente, né? Mas, assim, em todos os governos, sejam bons ou sejam ruins, a gente passou por eles. Então, a gente seguiu a nossa atividade, eles seguiram a atividade deles, todo mundo seguiu e foi trabalhando. O que isso diferencia? A decisão de fazer ou não determinado investimento. Então, às vezes, a gente tem um cliente que ele quer implantar um frigorífico. Já pausou. Desde o resultado da eleição, falou, não, vamos esperar uns 2, 3 anos para ver o que vai acontecer, para eu saber, porque eu vou expender um recurso muito alto e, foi igual você falou, o produtor rural, em geral, a agropecuária, ela depende muito de governo, é extremamente dependente, direta ou indiretamente. Então, são decisões do governo realmente que mudam tudo, que muda taxa de juros, que mudam valores de comercialização de insumos, as commodities, por exemplo. Então, alguém do alto escalão do governo falou uma besteira no microfone, o preço estoura, ou o preço cai de uma vez, uma informação de produto contaminado no navio chegando na China faz o preço cair, uma devolução de um navio por um motivo, às vezes, idiota, tem essa repercussão muito alta nisso aí. Então, o produtor, em geral, tem esse problema de dependência do governo, realmente. Então, hoje está todo mundo segurando. Ainda mais, hoje existem diversos produtores rurais que ainda têm muito dinheiro guardado, isso aí certamente tem. Mas a maioria não está no momento de investimentos altos. Então, quando a soja, há 2, 3 anos atrás, chegou lá em R$200 o saco, muita gente assim, começou a plantar mais áreas, começou a comprar áreas, então teve um movimento muito forte quanto a isso. Isso, de certa forma, contribuiu negativamente para o momento hoje. Então, entraram muitos produtores que não são da atividade, então, às vezes, um médico que tinha uma terra que não explorava, viu a oportunidade e tinha dinheiro, foi lá e entrou. Só que ele não tem a preparação do que alguém da área, não necessariamente formado na área, mas um produtor rural, né? Ele não tem essa formação. E aí atrapalha na produção. Por quê? Ele produz pouco, mas ele chega com um pouco de produto no mercado. Então, o que aconteceu? O preço caiu. Aumentou a oferta, o preço caiu. E atrapalhou também no fato como a rentabilidade estava muito alta, os produtores começaram comprando terras, comprando máquinas, porque
estavam ganhando muito dinheiro, então o preço das máquinas não caiu, manteve ou até subiu por conta da demanda, e a maioria se endividou bastante nesse sentido. Então, assim, pegou o seu capital de giro, comprou terra, ampliou, abriu mais área e foi endividando, foi pegando financiamento. Então, é até engraçado. Subiu o preço, estourou o melhor preço da história da soja, mas se você analisar friamente, não foi bom para a agropecuária, porque fez isso. Atrapalhou o período posterior, os custos de produção subiram, porque subiu uma soja que hoje se planta com R$5.000, R$5.500 por hectare, chegou a quase R$8.000 de custo. Então, juntou várias coisas, principalmente pandemia, né? Mas isso aí atrapalhou. Esse aumento desse valor de comercialização da soja, e que puxa tudo. Então, a soja vem, puxa o milho, que puxa o sorgo, que puxa o valor da carne, porque a carne é dependente principalmente de milho, Da ração, né? Então, puxou tudo. É uma cadeia, né? Exatamente. Então, aí atrapalhou bastante nesse sentido. Ô, Marcelo, quando a gente pensa, saindo um pouco da bolha dos bancos, a gente pensa em fundo de investimento. Eu vi até esses dias uma entrevista falando justamente disso, que principalmente países como a Arábia Saudita, que precisam importar cerca de 95% da própria comida, estariam investindo em fundos do agronegócio no Brasil, porque eles não têm justamente isso que você falou, essa expertise de vir para cá, comprar uma fazenda, começar a produzir. Então, eles viram como mais viável investir em fundos de investimento. E estariam até emprestando para os agricultores com um preço de mercado, mas com a contrapartida de compra já desse produto. Você acha que isso já é um movimento real aqui? Esses fundos eles já estão estabelecidos ou ainda é algo um pouco distante? A gente tem alguns fundos que trabalham na agropecuária em geral. Não são tantos, pouco mais de 10 que tem, que estão disponíveis mesmo. Mas eles são realidade. Só que alguns, por cálculos básicos, cálculos financeiros deles, trabalham por volumes maiores. Então, assim, tem fundo que chega e fala, o valor mínimo que eu trabalho é 20 milhões. Tem outros que é 30, 40. Então, tem isso. Dificilmente você vai chegar num fundo e tirar R$1 milhão, que para o crédito rural, para a agricultura empresarial, é muito baixo, R$1 milhão. Então, a gente não vai encontrar isso, porque são operações no mercado financeiro, então elas têm certo trabalho, tem que ter amarrada a garantia, tem diversas coisas que acabam às vezes atrapalhando, mas o volume de recursos realmente é alto que eles trabalham. Então a gente vê isso diversos fundos, algumas instituições bancárias trabalham com esses volumes altos. Então, um exemplo claro é o Itaú BBA. Então, eles trabalham muito, só que a preocupação principal hoje desses fundos, das instituições, estão sendo realmente as recuperações judiciais que estão aparecendo. Então, que aí seria mais de um grupo, por exemplo, né? Não de um produtor em específico. Aí normalmente grupos mais assim que geram um endividamento alto, né? Então, às vezes, o grupo em si não é tão grande, mas às vezes o cara tem um endividamento de 100 milhões, 200 milhões, e eles estão recorrendo a essa recuperação judicial. A meu ver, não conheço a fundo a legislação, mas eu acho falha essa parte da recuperação judicial, porque diversos produtores estão usando isso como alternativa de mercado. Então, sim, eu vou evitar de pagar meu credor e vou entrar com uma recuperação judicial aqui. Via de regra, eu protejo meu patrimônio, diluo o pagamento das dívidas do que for proposto, 5, 10 anos, e
dilui com todos os credores, então, assim, entra desde um borracheiro até um grande fundo de investimento, dependendo das condições de financiamento. Mas entra tudo isso. E aí eles fazem isso. Entram com isso, a recuperação judicial tem que ser autorizada. A meu ver, a falha está nesse momento, nessa autorização. Então, assim, eu acho que eles tinham que ser mais rigorosos quanto a isso para poder evitar. Isso, assim, tem impactado muito, muito assim, na imagem do produtor rural em si. Então, tem banco que você chega, olha, esse grupo já está super endividado, não quer trabalhar com ele. Então, sim, já descarta logo. E não vou trabalhar com volume alto, ou então não vou trabalhar com um tipo X de garantia, porque num caso de uma recuperação judicial, eu vou ser um dos últimos a receber. Então, os bancos, as instituições em geral, os fundos estão preocupados com isso, porque veio do ano passado para cá, assim, cresceu exponencialmente o número de recuperações judiciais na agropecuária. E isso tem atrapalhado bastante. Então, assim, pede a recuperação, faz toda essa programação, eles continuam trabalhando, produzindo, o produtor continua produzindo, só que a dívida está sendo equalizada. E aí ele vai pagar diluído. Então, às vezes, um endividamento que ele tinha, por exemplo, de 300 milhões para pagar com prazo de um ano e meio, ele passou a diluir isso em 10 anos. Então, a meu ver, tinha que ter um cuidado maior quanto a isso para poder evitar essa manobra de mercado. Em alguns casos é essencial, realmente chega num momento que não tem para onde ir, é melhor estancar do que ficar insistindo e só piorar. Mas eu acredito que a maioria não. Cada caso tem que analisar, mas vendo de fora assim, onde que a maioria era evitável. Podia ter uma reprogramação de saldo, credor com credor, alguma tentativa nesse sentido, do que diretamente eu vim e travar isso, porque essa recuperação judicial ela não prejudica tanto o grande credor, que normalmente são instituições financeiras, não prejudica tanto ele quanto os demais. Então, sim, às vezes o cara está devendo 50 mil numa fábrica de calcário, no serralheiro que faz as partes de ferragem, numa revenda de insumos de pequeno porte. Então, está devendo 30 mil na revenda de insumos? Tá. Os 30 mil para revenda, às vezes, impacta muito mais do que 30 milhões para um banco. Então, e eles estão, vamos dizer assim, jogados no mesmo mundo por conta disso, da recuperação judicial. Então, isso é prejudicial. E o fato do fundo emprestar só grandes quantias, você acha que é porque eles não estão preparados para dissolver em operações menores ou porque eles realmente não têm interesse? Eu acredito que é interesse. Em termos de trabalho, de volume, porque são operações bem trabalhadas assim, no mercado. Elas dão um certo trabalho, não é igual uma operação de crédito rural que, estando com o cadastro pronto, eu consigo liberar em 15 dias, por exemplo. É algo que vai demorar 3, 4, 5, 6 meses uma operação. Então, sim, eu ficar 6 meses para eu liberar 500 mil ou 25 milhões, vai dar no mesmo. Então, às vezes, o trabalho é o mesmo. Então, eles optam por isso. Às vezes, o volume de recursos em relação à taxa que eles estão trabalhando também é mais interessante. O ganho deles é maior justamente com o volume, né? Então, eu consigo trabalhar melhor, então eles estão optando mais por isso. Eu não creio que eles tenham interesse em trabalhar com valores pequenos, não. A gente vê fundos que trabalham com 3, 5 milhões, tudo bem, mas a maioria é acima de 20. A maioria tem trabalhado acima de 20. A gente já viu operações de 100 milhões, né? E sabendo de todas essas referências aí, tanto dos bancos quanto dos fundos, quando o cliente chega para vocês, qual que é a primeira análise que vocês fazem? Aí vamos identificar o que ele quer, que tipo de investimento, depois vocês avaliam qual que é o melhor banco. Como que é esse processo? Primeira coisa, a gente tem que entender vamos dizer assim, quem é o produtor, o que ele é no mercado. Então, assim,
Você produz aonde, você produz o quê, qual que é o tamanho das suas áreas, porque com isso a gente tem uma dimensão do que ele produz, do que ele pode gerar, de qual que seria a necessidade que ele teria, porque a gente já teve casos de produtores com áreas de 100 e poucos hectares, tendo gado do cara querer um financiamento de silo de armazenamento de grãos de 15 milhões. Então, assim, não é uma atividade compatível. Então, a gente sempre tenta isso. As primeiras perguntas, normalmente, são essas. O que você produz, aonde você produz, qual que é o tamanho da sua área, porque a gente tem que entender qual que é o posicionamento dele no mercado. Se ele produz muita coisa, se ele tem uma atividade passiva de financiar, se é algo mais simples, né? Porque tem algumas atividades que os bancos até evitam por dificuldade de trabalhar, por não ter o produto. Tem banco que é sistematizado, né? Não tem um produto dentro do banco, então tem coisas que às vezes evitam. Então a gente entra, vê o que o produtor tem, o que ele quer fazer, aí tudo bem, você tem isso aqui, o que você quer fazer? Eu quero ampliar minha produção, eu quero trabalhar com a recuperação de solos, eu quero construir galpão, construir silo, aquisição de máquinas. Então, tudo isso a gente filtra para eu poder partir para a geração de limite. Aí, na geração de limite que a gente informa, e até é essencial informar o que ele produz e o que é a projeção de produção dele. Então, os limites são baseados nisso. Tem as análises internas, bancárias, de comportamento de mercado, dessas coisas, mas é essencial eu ter a produção, tanto a anterior quanto a projetada, né? A prevista com o que ele já possui e com a projeção de ampliação, se for o caso, né? Então, hoje eu produzo 200 hectares e tenho a projeção de ampliar para mais 100, então a projeção é 300. Então, meu recurso, minha produção anterior era 200, minha próxima é 300. Então, isso aí auxilia na geração dos recursos, né? Do volume de recursos a serem financiados. E aí, quando vocês analisam esse perfil do cliente, que vocês vão mapear que tipo de banco está oferecendo a melhor linha de crédito, que tipo de banco é mais fácil de financiar aquele produto dele. Isso, aí a gente vem e direciona o que cada um trabalha, a região que o banco tem preferência, porque Banco do Brasil e Caixa são nacionais. Tudo bem, atendem em qualquer local, mas alguns a gente tem, às vezes, essa limitação de região. Então, o Sicoob, por exemplo, por serem diversas cooperativas, dificilmente eu consigo pegar uma cooperativa daqui de Brasília e financiar ali em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, porque a distância é muito longa, não é a rede de atendimento. Lá em Luiz Eduardo Magalhães existe um outro Sicoob que usa o mesmo nome, mas eles não são necessariamente o mesmo banco. Eles são vinculados ao Bancob, mas eles não são o mesmo banco. Então, aí eu conseguiria trabalhar no Sicoob de lá. Então, mas as regras de cada um diferem. Então, uma solicita uma coisa mais voltada para a produção, o outro volta mais para garantia. Então, cada um é dessa forma. Então, eles são mais regionalizados mesmo, né? Sim, então a gente sempre filtra isso. Item essencial também que os produtores sempre... a gente sempre pergunta para eles disponibilização de garantia. Isso é um item essencial. Hoje os bancos, a maioria, trabalham com garantias reais, né? Hipotecas de imóvel urbano, de imóvel rural, então é um item essencial. Eu não tenho garantia, então espera aí que a gente vai filtrar. Nas terras do DF, algumas terras do DF aqui, elas não são escrituradas, elas são concessão de uso da terra CAP. Tem bancos que já não trabalham de jeito nenhum com esse tipo de terra, então eu já corto. Então, cada situação é uma, para a gente poder direcionar o produtor para esses bancos. Então, às vezes, esse que tem uma terra no DF, mas ele tem uma que não tem documento, mas ele tem uma em Formosa, em Goiás, que tem. Eu conseguiria trabalhar nessa de Formosa no banco, por exemplo, a Caixa, mas a do DF eu não consigo. Então,
O seu financiamento é para onde? É para Formosa? Então eu consigo pôr a Caixa. Não, é no DF, então não consigo. Então é filtro. Cada situação é não tem receita de bolo, né? Cada banco tem sua particularidade e cada produtor tem sua particularidade. Isso também, claro, você foi desenvolvendo ao longo da experiência, né? Vocês já estão 16 anos no mercado e também esse feeling mesmo, né? De entender quem é o produtor, o que ele quer ou o que ele pode querer e também apresentar isso já para o banco, né? Esse é o produtor. Sim. A gente, assim, ao longo desses anos todos, a gente mudou muito a forma de trabalhar, foi se adaptando. Adaptando as mudanças de banco, mudanças de regras de governo em geral, limites. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, o banco liberava 150 mil. Então, hoje a gente consegue fazer financiamento de 15 milhões. Então, o volume e a forma de trabalhar ficou muito diferente. A primeira coisa que eu fazia era visitar a propriedade do produtor. Então, como a gente trabalhava mais regional, o cara me ligava, eu saía daqui, lá na propriedade dele, conhecer ele, ver a fazenda e depois eu pedia documentação. Então, corria o risco de eu chegar lá e o cara falar assim, eu não tenho documentação dessa terra. Então, a gente foi apanhando muito, assim, perdendo tempo, perdendo dinheiro nisso aí e depois foi aprendendo. Então, a gente passou a filtrar melhor. Você vai criando um filtro de experiência mesmo, né? Então, tem muitos casos que o cara senta para conversar na sua frente, você já sabe que ele não vai dar certo. Ele só quer o dinheiro, que ele quer desviar. Então, a gente já evita esse tipo de pessoa porque a inadimplência dele impacta negativamente no nosso nome dentro dos bancos. Alguns bancos, às vezes, já passam o produtor para a gente só para a gente dizer não. Eles sabem que o cara, vamos dizer, não tem futuro, mas eles não podem já chegar e dizer não de cara. Então, aí passam para a gente arrumar algum item que o cara não vai conseguir cumprir para poder tirar. Mas isso ainda tem bastante. De pessoas, porque antigamente era muito comum, até o pessoal falava assim, o produtor rural fazia um financiamento, na semana seguinte ele apareceu com uma D20 nova. Aí, hoje, a fiscalização em geral está mais rigorosa, né? Mas, assim, ainda tem muita gente querendo desviar dinheiro, desviar esses recursos, mas é um papel nosso até essencial que a gente tem que filtrar isso, né? Então, a gente visa eliminar o máximo desses tipos de pessoa que não vão usar o recurso para a produção, porque ele está tirando o que eu poderia estar colocando para um produto bom. Hoje em dia, se ele aparecer com a dó de ranking, é perigo. Pois mas assim, o volume aumentou, né? Mas com essa parte a parte de fiscalização, de parte documental mesmo, ficou mais difícil ter esses desvios. Eu tenho. O cara para fazer quando ele quer fazer. Ele dá um jeito, né? Mas aí a gente busca e a gente dispensa. O que você quer? Eu quero dinheiro. Não, dinheiro eu não consigo. Eu consigo dinheiro para você direcionar para alguma coisa. Para comprar vacas, comprar máquinas, construir um galpão, reformar um solo, jogar adubo, plantar lavouras, isso aí eu consigo. Agora, se você quer só o dinheiro, não consigo. Então, o dinheiro sem finalidade, normalmente, ele não existe no crédito rural, porque tudo tem que ter uma finalidade. É um dos motivos dele ser subsidiado. Então, dinheiro sem finalidade no caixa eletrônico, no recurso rotativo. Então, você vai tirar lá 3, 4, 5% ao mês. No crédito pessoa física. Exatamente, aí você consegue. Mas no crédito rural, sem finalidade, não existe. Legal. A gente fez uma conversa assim, muito sincera do cenário hoje, né? A gente sabe que não é o cenário mais positivo, o mais ideal. Mas como que você, já com a sua experiência, avalia aí os próximos anos?
A gente está tendo condições de produzir? Você acha que a gente, aí em curto prazo, 2, 3 anos, a gente consiga equiparar essa balança de novo? A gente já passou por diversas crises aí. Então, a gente passou 2005, 2006, 2019, assim, foram 2016. Então, foram crises que produtores não tiveram volume de produção, não tiveram preços, então houveram algumas manobras de banco em termos de renegociação, de prorrogação de dívidas para poder equalizar. Mas, assim, o cenário, a gente, claro que é muito dependente de clima, né? Então, a safra que vem é uma projeção de climas melhores do que teve essa safra passada. Então, isso já é um alento, já é uma previsão de produção maior. Números da Conab, vai ser a maior área de produção de soja da história do Brasil. Então, em termos de volume, a gente vai ter um volume muito grande de soja no mercado. Então, qual que é a outra dependência essencial do mercado brasileiro? A produção agropecuária dos Estados Unidos. Então, se lá produziu muito bem, os preços aqui não reagem tanto. Se lá houve notícia de queda de produção, os preços aqui já estouram. Então, tem essa perspectiva. Mas a tendência é melhorar. Em geral, é melhorar. A pecuária vem melhorando gradativamente. Os valores de aquisição de animais, de venda de animais, já vem melhorando de um ano para cá, mas assim, num ritmo muito lento. Então, vamos trabalhando e esperando que nas próximas safras dê essa melhorada. A gente dificilmente vai ver uma soja voltar ao patamar de R$180 o saco, mas eu acredito que na faixa uns 120, 130, ela deve permanecer. Então, permanecendo nisso aí, os custos de produção vão se assentar, né? Porque não adianta eu ter um custo de produção muito alto se eu não vou ter essa receita. E acaba que puxa também em relação ao valor de comercialização. Quando a soja está alta, aí tem uma demanda muito alta dos defensivos, porque mais gente vai plantar, mais gente vai trabalhar. Então, a maioria dos produtos são importados. Os custos vão aumentando. Então, esse cabo de guerra em geral. Mas a tendência é melhorar. Mas com essas duas ressalvas, o clima e a produção, principalmente dos Estados Unidos, que a gente fica extremamente dependente disso. Que legal. Marcelo, acho que você conseguiu fazer um panorama aí de quem está pensando em pedir crédito, em acessar, quais são os melhores bancos, os melhores acessos. E quero te agradecer, inclusive, te dar um presente pela sua participação aqui no programa. É um patrocínio da Catarinas T-shirt, que é uma camiseta exclusiva aqui do podcast, igual a minha azul, nova. Primeiro convidado que está recebendo essa camiseta aqui. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter aberto essa caixinha aí de desafios e também de diferentes fatores que são essenciais na tomada de crédito rural. Sim, é um prazer, sim, porque às vezes o pessoal vê de fora e não sabe, assim, é que tudo é dependente uma parte da outra, né? Então, não é só eu chegar e produzir, não é só eu comprar uma terra, ir lá e jogar semente no chão. Então, assim, são várias etapas, todas dependentes de fatores externos, realmente. Então, produzir, a maioria dos produtores sabem produzir muito bem, por sinal. Tem o gargalo da comercialização. Sim, fora da porteira é um problema no Brasil. E a gente depende dessa parte da comercialização e a gente depende lá no início, na demanda de recursos. Então, são itens essenciais, porque se eu já começo a minha produção cara, minha cadeia toda vai ser cara e vai chegar caro no mercado consumidor. Então,
de tudo. Não, a gente fala muito de soja, que é o carro-chefe do Brasil, né? Mas a gente pode, um exemplo claro, seria uma produção de hortaliças, de frutas. Então, se eu começo com minha produção cara aqui, lá na prateleira do mercado, o produto vai ser caro. Então, porque a conta não fecha. Aí, o produtor, quando ele não chega no patamar, o que ele faz? Ele joga a produção fora. E a gente já viu muita gente fazendo isso, jogando tomate fora, jogando chuchu fora, porque não tinha preço. Então, tem esse problema, mas realmente são itens que ajudam a quem não está na atividade a entender que não é só dentro da fazenda a produção. Então, realmente, hoje, a gama é muito maior, então impacta em tudo. Né? E volta aquele ciclo que a gente falou lá no começo, né? Se você está gerando renda, se você está produzindo, você está gerando renda, né? Sim. Aí tudo gera um ciclo. Um item que é até engraçado, a parte do mercado do minério de ferro. Se o mercado do minério de ferro está bom, a produção de eucalipto é boa. O mercado de venda de eucalipto é bom, porque a gente trabalha com a parte do carvão no minério. Então, se não está, o eucalipto já vai mal. Então, às vezes, eu já direciono um pouco o eucalipto para a celulose. Então, são mercados que um vai impactando no outro, né? Na cana, a gente tem a parte do açúcar e do álcool. Então, se o açúcar está muito bem, tira a cana da produção do álcool e vai para o açúcar. Então, são itens que dependem muito do mercado externo. Esses são itens que são do mercado externo, então são algo que acabam impactando da finalidade da produção em si. Então, seja lá na indústria, ou seja no próprio vendedor, no produtor rural. Então, isso impacta e atrapalha no sentido de direcionar o que vai produzir. E o que vai produzir, para quem que vai vender. Então, são itens essenciais disso aí. Então, tudo tem que estar na linha para poder. Isso mostra que o produtor precisa entender de mercado financeiro, de gestão de governo, né, de políticas econômicas. Ele precisa aprender um pouco de tudo, além de ser um ótimo administrador e também contar com a influência do clima. Exato. Então, o produtor rural, sim, é o ser humano que mais tem fé. Não é o produtor rural. Ele depende de muita coisa e ainda tem que rezar para chover. Realmente, é um papel essencial e bem desafiador mesmo, que o produtor tem para poder desenvolver tudo aquilo que ele tem, que o potencial que ele tem nas mãos, né? Que, em geral, uma propriedade agropecuária, ela tem um potencial produtivo de geração de receita, de renda, de empregos, muito grande nesse sentido. Então, direto e indireto, né? Geram mais empregos indiretamente, inclusive. Legal. Marcelo, quem quiser contar com o trabalho de vocês para fazer essa assessoria, encontrar Plano aonde? Você pode deixar algum telefone de contato? A Plano, a gente está no Instagram, a gente tem nosso site, o site planoassessoriaagro.com.br, o Instagram, @planoagropec. Temos de telefone, WhatsApp, meu telefone fica disponível aí, DDD 61 99631 7771. E o que demandar, a gente pode entrar em contato. Se quiser entrar em contato lá via Instagram, a gente responde. Eu tenho acesso, o pessoal do nosso marketing tem acesso também. Então, a gente está sempre respondendo lá. E se tiver demanda, no site mesmo, tem o Fale Conosco lá, que clica lá, dá o direcionamento meu, dá o direcionamento do meu sócio, dos nossos técnicos em Minas Gerais, na Bahia. Então, pode entrar que a gente entra em contato e faz esse meio de campo aí para poder juntar a demanda do produtor rural com a disponibilidade do banco. Que legal. Eu gosto quando já deixa o próprio contato, né? Eu acho interessante isso. Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter
feito esse bate-papo com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Ótimo. E assim a gente encerra mais um podcast no AgroPod. Se você ficou com inveja do Marcelo ou minha, que ganhou essa camiseta lindíssima aqui do podcast no AgroPod, acesse catarinast-shirt.com.br. Olhe lá esse modelo e também muitos outros para você conferir, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.